Cada caminho nessa vida é único. Cada ser humano tem um caminho único. Mas ocorreu ao longo dos séculos e dos milênios uma padronização dos caminhos. A humanidade padece hoje de uma coletivização dos caminhos. Caminhos coletivos, onde os indivíduos desaparecem, onde os indivíduos secam como plantas que não recebem mais água. Porque nós, como indivíduos, temos que manter a ligação com as energias espirituais, com esferas mais elevadas. Esta é a água que nos nutre, é a água que nos hidrata espiritualmente. E esta ligação o ser humano somente consegue fazer individualmente, com a sua intuição, na esfera íntima, num trabalho consigo mesmo. Mas é justamente esta individualização que as religiões combatem, que a política combate, que as teorias econômicas combatem, que os modismos combatem, que as tendências combatem, que a tecnologia, a modernização, todo esse progressismo dos dias atuais busca toldar, aniquilar e castrar o ser humano. Vivemos diante de indivíduos castrados, estamos diante de uma sociedade de pessoas castradas por instituições religiosas, políticas e econômicas, porque não existe nada mais perigoso para as instituições do que indivíduos. Indivíduos realmente despertos, indivíduos ligados, indivíduos intuitivos, indivíduos sensíveis às questões essenciais da vida. Cristo veio para despertar esta verdadeira individualidade e fizeram do cristianismo depois um grande caminho coletivo. Abdrushim veio para ensinar aos seres humanos este caminho da individualidade, da vida interior, da intuição. Nós podemos encontrar nas palavras de Cristo esse direcionamento, mesmo direcionamento que foi trazido por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Então, cada ser humano tem um compromisso consigo mesmo, primeiramente. É disso que precisamos partir. O compromisso de cada um é consigo mesmo. Isso não é individualismo no sentido negativo. Porque não se pode confundir individualidade com individualismo. A individualidade é a essência, é a vida interior. E o individualismo é o egoísmo. Esta guerra cega, guiada pelo ego das pessoas. Ego este que é cego para as questões essenciais. Então, os grandes mestres da humanidade chamaram a atenção para as pessoas despertarem a sua real individualidade, para não caírem no individualismo egoístico, que torna as pessoas selvagens no mau sentido e não no bom sentido. Um animal selvagem é selvagem no bom sentido, de instintos despertos, de vigilância que permite o desenvolvimento da espécie. Já a selvageria que se estabeleceu na vida em sociedade, por causa deste individualismo que não tem nada a ver com a individualidade, esta selvageria tornou os seres humanos inimigos da própria espécie humana, do desenvolvimento espiritual, do autoconhecimento, do saber das coisas essenciais da vida. E por causa deste
individualismo que gerou esta vida selvagem no mau sentido, que os seres humanos tornaram a vida em sociedade tão difícil. Por isso está tão difícil sobreviver. Sobreviver deveria ser algo fácil, simples. Simplesmente escolher uma profissão que tivesse algo a ver com o ser humano, com a sua vocação. Exercer uma profissão no dia a dia de forma harmoniosa, em meio aos semelhantes. Assim deveria se dar a sobrevivência. Mas não. Não, por causa do egoísmo, do individualismo e da selvageria no mau sentido, a vida em sociedade virou uma guerra. E sobreviver se tornou uma coisa difícil. E hoje se fala da luta pela sobrevivência. A sobrevivência se tornou uma verdadeira luta. Por quê? Porque os seres humanos perderam o rumo, perderam o caminho que é individual. Porque este caminho coletivo que foi traçado pelas instituições religiosas, políticas e econômicas, esse caminho coletivo engoliu o caminho individual das pessoas. O caminho verdadeiro de cada um. E essas pessoas engolidas, roubadas da sua individualidade, da sua essência, da sua vida intuitiva, essas pessoas se tornaram seres sem alma, sem espírito, sem sensibilidade, sem coração. E essas pessoas sem coração, neste caminho coletivo, onde a luta pela sobrevivência se estabeleceu de forma tão atroz, essas pessoas se tornaram um verdadeiro mal para seus semelhantes. E assim, em vez de aprenderem umas com as outras, as pessoas se detonam. Em vez de aprenderem umas com as outras, passam por cima de seus semelhantes. Em vez de aprenderem umas com as outras, as pessoas se tornaram tiranas de si mesmas e de seus semelhantes, porque perderam a dimensão do caminho único de cada um. As pessoas sucumbiram neste caminho coletivo que foi desenhado, que foi estabelecido e imposto. Mas foi imposto porque as pessoas aceitaram esse caminho coletivo em troca de comodidades, em troca de uma segurança, que na verdade não é segurança alguma, é apenas o tédio. Por isso a vida em sociedade está tão entediante, por isso as pessoas vivem no tédio, porque optaram por uma segurança que mortificou a vida. Uma segurança talhada e cunhada dentro de um caminho coletivo, onde as pessoas e os povos são cada vez mais iguais. As pessoas são cada vez mais iguais, independente do continente, do país, do povo. Vem ocorrendo uma homogeneização da humanidade cada vez mais por causa deste caminho coletivo que se estabeleceu e que matou o caminho único e individual de cada um. O caminho da individualidade que foi suplantado. E daí surgiu este caminho do individualismo, de pessoas massificadas, tornadas iguais, mas que são egoístas e individualistas e que mortificaram a sua verdadeira individualidade. Cada um tem um caminho único nessa vida. Cada um tem um caminho único. E cada um precisa reconhecê-lo, identificá-lo, descobri-lo a partir das orientações interiores que partem da intuição. Este é o vigiar e orar que Cristo ensinou. E este é o trabalho interior do qual falou Abdrushim. A vida intuitiva.
Esta é a única forma das pessoas se desenvolverem espiritualmente, buscando o seu caminho, o caminho único e individual de cada um, e não este caminho coletivo, que torna todos iguais, igualmente restritos, idiotizados, onde se sucumbe em meio ao consumismo, às ideologias políticas, às teorias econômicas, o fanatismo das mais diferentes espécies, as ideologias religiosas que não passam de cabrestos existenciais. Cristo não tem nada a ver com o cristianismo dos dias atuais. Cristo não tem nada a ver com o cristianismo dos dias atuais, porque Cristo não passou receitas de bolo, como as religiões passam, tornando as pessoas preguiçosas, indolentes e insensatas nas questões espirituais. Cada um tem um caminho único nessa vida e precisa identificá-lo com a sua intuição. Esta é a única forma do ser humano ir ascendendo os diferentes degraus da criação para um dia poder retornar ao plano espiritual. Isso cada um precisa fazer por si, seguindo os ensinamentos de Cristo, que apontam para o reconhecimento das leis da criação. A lei da causa e do efeito, a lei da gravidade espiritual, a lei da igual espécie. Cristo falou dessas leis da mesma forma como Abdrushim em suas parábolas. Cristo falava por meio de parábolas porque em seu tempo era a melhor forma de chegar ao coração das pessoas. Era a melhor forma. Mas a forma como o cristianismo caminhou ao longo dos séculos e dos milênios acabou impedindo as pessoas de interpretar corretamente essas parábolas. A chave de acesso foi atirada fora, porque a chave de acesso não está aqui no cabeção. A chave de acesso está na intuição, a única forma do ser humano compreender as leis espirituais e as parábolas de Cristo conforme foram apresentadas há 2000 anos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!